Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu tenho dois entrevistados muito especiais aqui com vocês. Eu tenho um poeta e um agropecuarista, e a gente vai entender o que esses dois têm a ver em comum. E o título, o tema da nossa entrevista é A Responsabilidade Socioambiental do Agro em um Pomar de Poesias. Eu vou cumprimentar primeiro o Odacil. Tudo bem, Odacil? Já está do meu ladinho aqui, né? Como é que você está, Odacil? Tudo bem? Oi, boa tarde, Divino, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Prazer falar contigo. Eu tive o privilégio de entrevistar o Odacil ano passado na Bahia Farm Show e foi uma baita de uma entrevista. Muito obrigado, Odacil, por mais uma vez estar com a gente aqui, viu? Um pedido seu é uma ordem, eu estou sempre tranquilamente à sua disposição. Muitíssimo obrigado. Carlos Abidon, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Estar ao lado aí do Odacil é uma grande honra. Olha só, estamos honrados os dois. Ô Carlos, a primeira pergunta vai para você. O Sim. que um poeta tem a ver com agronegócio? Pois é, né? Interessante isso. Na verdade, eu já escrevo há algum tempo, né? Gosto de poesia, tem alguns livros já publicados. E aí eu tive a grata satisfação de ser convidado para trabalhar com o Odacil na Fazenda Pomar do Nordeste, que fica aqui no oeste da Bahia, mais precisamente aqui no município de Riachão das Neves, né? São José do Rio Grande. E aí você sabe que a natureza tem tudo a ver com poesia, né? Então a fazenda, ela me inspirou em vários motivos, né? Por vários motivos, não só na questão da natureza, mas também na questão da gestão da fazenda. Então isso me fez refletir bastante e tive muitas inspirações e me veio a ideia de fazer esse livro. Inclusive o livro ele tem a participação de 11 colaboradores no sentido de depoimentos, né? O livro é de poesia, porém nós temos depoimentos dos colaboradores que falam sobre o grupo de estudo que nós criamos na fazenda e também sobre a gestão da fazenda. Perfeito. Odacil, quando o Carlos falou para você que iria escrever um livro de poesias e que a sua fazenda era inspiração, como é que foi? Num primeiro momento, como é que você recebeu essa informação? Bom, viu, com muita alegria, né? E dando total apoio, total liberdade para o Carlos Abidon expressar tudo aquilo que ele tem de maravilhoso, esse dom de Deus que ele tem de fazer, de escrever e fazer poesias, né? Criar poesias. Então, o Carlos é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que tem realmente aquele dom de Deus de conseguir aquilo que está na ideia, ele colocar no papel, né? E fez realmente um livro magnífico, né? Sobre a nossa propriedade, que chama Pomar do Nordeste, e ele transformou o título do livro dele em Pomar de Poesias. Que é o dia a dia daquela propriedade, nessa integração entre o proprietário, que é o empregador, com os seus colaboradores, os seus funcionários. Então, nessa integração é que o Carlos teve a inspiração de começar a escrever esse livro maravilhoso, que é o Pomar do Nordeste, o livro Um Pomar de Poesias. Ô, Odacil, existe poesia no agro? Com toda certeza, a gente já quando acorda já é uma poesia, né? Você está na fazenda escutando o sabiá cantando, pássaro preto, outros passarinhos, né? Tico-tico e por aí vai. E todas aquelas pombas, né? Que cada uma tem o seu som especial. Então isso já é uma poesia, né? Para quem está ali, que levanta cedo. Então, quem trabalha no agro, qualquer barulho que nós sentimos no ar já é uma poesia para os nossos ouvidos. Ô, Carlos, muita gente tenta desvincular a arte do agronegócio, dizendo que arte é coisa de esquerdista, essas coisas assim, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, Ronaldo, quando mais jovem, até antes mesmo de conhecer o agro, né, a fundo,
e mais particularmente essa fazenda que eu estou trabalhando, eu também tinha mais ou menos essa mesma ideia, né, de que o agro ele só fazia destruir a questão da natureza, a questão dos rios, né, mas hoje eu venho de uma forma até quebrando esse paradigma, né, essas resistências que existem com relação ao agro, porque a gente sabe que existe o agro irresponsável, né, que a gente sabe que existe, onde a exploração da mão de obra, né, é utópico, né, o produtor ele não se preocupa com os seus colaboradores e nem com a natureza, pensa apenas no lucro, na verdade, mas existe o agro responsável, que é esse agro que nós estamos falando dele agora, né. Então isso me inspirou e me criou a coragem de fazer esse livro, porque eu tenho certeza que ainda muitos torcem o nariz, né, com relação a isso. Mas a gente sabe que tem as fazendas que são responsáveis, que trabalham de forma organizada e que preservam a natureza, que se preocupa com a vida, entendeu, do ser humano. E essa fazenda, ela me inspirou esse livro exatamente por isso e me deu coragem de quebrar vamos dizer, esse pensamento negativo com relação ao agro. Quando você chegou para os seus colegas, para os seus amigos, que também são poetas, que também são artistas, e você falou desse livro, como foi a receptividade, Carlos? Eu posso lhe confessar que alguns ficam em silêncio. Eu faço parte aqui da Academia Barreirense de Letras e eu percebo isso, né? Alguns ficam em silêncio. Mas eu tive o apoio das pessoas que são mais influentes na academia, inclusive a professora Marilde, que ela é a presidente atual da academia, e eu mandei o texto do livro para ela ler, né? Não tem nada demais, são poemas leves, fala de gestão, fala de pessoas, fala de cidade, fala do rio, fala da natureza e fala da gestão da fazenda, né? E isso, ela ficou muito sensibilizada e com muita inteligência fez um texto também que colocou no livro, onde ela endossa tudo aquilo que eu falo e ela diz exatamente isso, que a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. E o que a gente observa é que a maioria das pessoas que trabalham e falam contra o agro, elas não conhecem o agro, elas não vivem lá dentro, entendeu? Ela faz apenas suposições ou vive de pensamentos de outras pessoas. Então, quando você passa a conviver dentro de uma fazenda que tem a responsabilidade, né, de manter, de se preocupa com a natureza, que se preocupa com as pessoas, então aí você termina cedendo esse pensamento negativo e, logicamente, falando de forma positiva. E se você pensa de forma positiva, a gente tem que fazer a divulgação disso aí, para exatamente quebrar essa resistência e quebrar esse pensamento negativo que as pessoas, na maioria, têm do agro, porque às vezes são muito influenciadas pela mídia, que também trabalha muito a favor disso aí, entendeu? Odacil, conta um pouco da sua história. Você não nasceu na Bahia, nasceu? Eu não nasci, eu nasci no Rio Grande do Sul, num povoado chamado Pontão do Butiá, no município de Espumoso. É perto ali da região de Passo Fundo, lá. E aos 26 anos e 7 meses, precisamente, eu tomei a decisão de vir para a Bahia. Quer dizer, quando eu cheguei aqui no dia 3 de junho de 1980. Portanto, eu tinha 26 anos e 7 meses. Uma coragem imensa e realmente vim para conhecer o que estava acontecendo no Oeste Baiano. Eu vi e me apaixonei. E não voltei mais. Estou por aqui já faz 45 anos. O que fez você se apaixonar? Porque eu me lembro dessa região aí, mais ou menos nessa época. E não era uma região bonita igual é hoje. Porque hoje você passa e é maravilhoso, né? O agronegócio, ele transformou essa região. Eu morei uma época, em 85, 86, eu morei em Aracaju e eu pegava um ônibus. Eu pegava o Itapemirim ali de Brasília até Aracaju. E eu passava por essa região aí. E não era exatamente a região mais bonita do mundo. O que te atraiu naquele momento para essa região? Bom, quando eu cheguei em Barreiras, é uma cidade pequena, talvez com seus 18, 20 mil habitantes, não sabe? Mas assim, eu senti muito calor humano. E o Rio de Ondas realmente foi paixão à primeira vista. Quando eu subi a serra e dei aqui no platô uma imensidão de terra, uma savana, que aqui chama de campina, pouco cerrado, aquela campina de perder de vista.
terra vermelha, praticamente na divisa com o antigo estado de Goiás. Nunca vi falar na minha vida que Goiás tem seca. Eu digo, não é possível, entendeu? Eu estou na Bahia, mas ali é Goiás. Foi um casamento perfeito, mas eu tenho certeza de uma coisa, Ronaldo, que foi uma coisa divina, porque quando eu cheguei lá naquele local, que eu disse, é aqui, foi algo assim que veio muito forte dentro de mim. Uma região que não tem rio, uma campina seca, e eu disse, é aqui. O rio mais perto a 22 quilômetros. Mas, como eu falei, foi paixão. E foi coisa divina de Deus. Eu realmente disse, o local é esse. Esse é a terra prometida. E assim a gente fincou raízes aqui no Oeste Baiano. E graças a Deus, toda a nossa família, nosso grupo, hoje são mais de 30 pessoas, e realmente nós estamos muito bem em relação a tudo aquilo que nós éramos, e aquilo que nós passamos, e aquilo que nós somos, né? Então, nesse processo todo de 45 anos, em todos os momentos teve a mão de Deus. Realmente, a gente só tem que ter muita gratidão por ter vindo para a Bahia. Mas algo supremo disse, é aqui. Meus amigos, eu vou fazer um breve intervalo comercial e nós voltamos já já, em alguns minutos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Eu estou conversando hoje com um grande agropecuarista do Oeste Baiano, Odacil Ranzi, e também com Carlos Abidon, que é um poeta. E estamos falando a respeito de um livro que o Carlos Abidon escreveu, relatando a experiência que ele tem vivido lá na fazenda do Odacil. E um projeto muito bonito. Odacil, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Porque quando a gente chega numa terra nova, uma terra diferente da nossa, uma cultura diferente da nossa, logicamente que você tem não só a saudade dos familiares, dos amigos, né, da sua região, mas você tem que reaprender uma série de coisas, né? E no seu caso, você trabalhava no Rio Grande do Sul, de repente você chega aí, são áreas imensas, áreas enormes, tudo diferente. Quais foram os principais desafios enfrentados naquele momento? Olha, o grande desafio é a logística, né? Porque naquele momento tem que voltar na história. Luiz Eduardo trouxe uma cidade pujante, com talvez 130 mil habitantes, a quinta economia do estado, a cidade que mais exporta. Isso aqui é uma explosão de crescimento. Só tinha um morador, seu Enedino Alves da Paixão. Um pequeno comércio, né? Aqui na esquina, como se diz, ou vai para Brasília ou vai para Palmas. Exatamente ali tinha esse comércio. O resto, aqui era uma região de cerrado, aqui em Luiz Eduardo. E a cidade, então, era Barreiras, 170 quilômetros. Então, nós tínhamos uma estrada de chão. Na época da seca, era 3 horas para fazer 60 quilômetros, ou 5 horas em época da chuva, né? Não tinha energia, nós não tínhamos água na propriedade, tinha que buscar água no domingo para lavar roupa, tomar um banho decente e levar água para nós nos mantermos ali no outro domingo, né? Tínhamos apenas um pequeno trator, mas a gente tinha muita fé, muita coragem, né? E enfrentamos todas as dificuldades, como todo pioneiro. A gente morou debaixo de uma lona preta, não é? Uma lona preta mesmo, né? E fizemos ali a nossa primeira moradinha. Ficamos ali naquele bairro, aquela barraca, praticamente quase 3 anos. E com muita luta, muita garra, com muita fé, a gente foi vencendo todos os obstáculos, né? Foi uma dificuldade para conseguir a escritura, o registro. Na época que era chamava-se mirréis de terra, não era hectares. Aí até que veio a transformação em hectares, demorou para nós conseguir a escritura.
E depois nós tivemos aqui, graças a Deus, um gerente do Banco do Brasil, quero aqui frisar, seu Pedro Guedes, que hoje já está em outro plano, mas que nos ajudou muito. Ele realmente, no final de semana, ele botava o seu calção, o chinelo de dedo e ia para os Gerais olhar as fazendas, olhar as plantas, né? E ele investiu muito através do banco, ele tinha esse poder de investimento e acreditou naquela meninada, porque 27 anos, né, naquela época. E a gente, todas as dificuldades, a gente venceu, mas com muito trabalho, com muita coragem, muita honestidade e sempre tratando os outros por igualdade. Todos nós somos iguais. E sempre tem uma coisa comigo, se eu estou crescendo na vida, quem está perto de mim tem que crescer também. É aquilo que eu sempre digo, se um colaborador compra uma bicicleta, eu fico feliz. Se ele compra um terreno de prestação, eu fico muito feliz. Quando ele começa a construir a sua casinha, fico muito feliz. Então ele está crescendo, eu cresço, ele cresce junto. Essa é a filosofia do nosso Grupo Passo Fundo e estamos aqui com muita seriedade há 45 anos de vida. Ô Carlos, quando a gente ouve o Odacil falar, cara, olha que eu não sou poeta, hein? Eu seria capaz de escrever um poema ouvindo essas histórias, porque, como eu disse, eu conheci essa região, logicamente, não tanto quanto você, que é daí. Como é que foi, Carlos, perceber a diferença que o agronegócio fez nessa região que era uma região de poucos recursos naquela época, né, na década de 80, e que hoje se transformou numa das regiões mais prósperas do Brasil? Então, Arnaldo, quando o agro começou a chegar aqui na região do Oeste, né, que foi os sulistas, né, falaram que o sulista estava inundando aqui o Oeste da Bahia, então houve uma preocupação muito grande com relação à soja, né, que ia acabar com os rios, ia secar os rios. A gente ouvia muito falar nisso, né? E isso estimulou os escritores na época, né, a fazerem muitos escritos, muitos poemas em protesto a esse tipo de invasão sulista, vamos dizer assim, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente vê que a realidade do Oeste Baiano é outra, né? O Oeste Baiano é muito significativo com relação à produção, especialmente de grãos, né, dentro da Bahia. Então, a gente hoje percebe que graças a esse pessoal, esse povo que veio para cá, desbravar o Oeste Baiano, fazer com que essas terras que eram improdutivas se tornarem produtivas, né, e hoje gerar a riqueza que é hoje no Oeste da Bahia, Barreiro especialmente, Luiz Eduardo e as cidades circunvizinhas, entendeu? Então isso realmente foi uma quebra de paradigma e isso foi muito benéfico para a região. E ouvindo a história do Odacil, eu gostaria que você me permitisse, né? Ele é um cara realmente inspirador. Ele recebeu agora recentemente o título de cidadão baiano, e isso também foi um motivo de inspiração para mim. E eu trabalhando nessa fazenda, eu consegui perceber toda esse lado humano que tem esse grupo Passo Fundo Agro, né? Não só com os grãos, mas também agora nessa fazenda que eu trabalho. Então isso foi também um dos motivos que me inspirou a escrever o livro. Não só pelo fato da natureza em si, mas também pela forma da gestão, pela forma de acolher as pessoas, né? De ver as pessoas como aquele seu patrimônio maior, entendeu? Então eles têm o grupo tem esse viés, e isso inspira qualquer um a escrever. E eu, na época, eu fiz o poema Podacil, e eu gostaria que você me permitisse eu ler esse poema aqui agora para ele. E para você também, né? Que é o Cidadão Baiano. Ah, com certeza absoluta. Então Com o poema diz o certeza. seguinte: Cidadão Baiano, nas asas da imaginação, com espírito servidor, cruzou caminhos, rompeu barreiras, desbravou horizontes, realizou sonhos, ergueu pontes. Para ele não há terra estranha, não há fronteira, carrega na alma o espírito aventureiro de um bravo guerreiro. Homem livre de bons costumes, une pessoas de várias vertentes, sinônimo de paz tem sua presença. Em cada gesto, cada sorriso, cada ação, deixa sua marca, seu legado, sua paixão. Acende esperança, coragem, dignidade, em cada coração partilha a emoção. Odacil, que a Bahia inteira abraça, construiu histórias que o tempo não traça. Homem gentil,
eterno peregrino de alma inquieta, tem em sua jornada a mais bela meta. Por onde passa, semeia o futuro, com olhos de quem vê além dos muros. Egresso do sul, de saber profundo, é ponte para o progresso da Bahia, do Brasil, quiçá do mundo. Esse é um poema que eu tive o prazer e a honra de dedicar ao Dacil com muita justiça. Ó, Dacil, eu tô arrepiado. Eu imagino você, né? Eu aqui enchi os olhos de lágrimas, né? Porque esse poema, ele declamou lá na Assembleia, ó, ele foi convidado a usar da tribuna e falou muito bem, e depois dele ter usado a palavra, ele concluiu com esse poema que foi aplaudido de pé por todo aquele público lá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, agora no dia 11 de abril. Então, ao Carlos, a minha gratidão por ele realmente ter essa inspiração de fazer esse poema tão maravilhoso sobre um pouco da minha vida. Ô, Carlos, eu perguntei para o Dacil quais foram os maiores desafios, né, que ele enfrentou quando chegou nessa terra, né, nessa nova terra que ele chamou aí de Terra Prometida. E agora eu te pergunto, Carlos, como foi o desafio de transformar práticas agrícolas em poesia? Interessante essa pergunta, Ronaldo, que eu também achava que não dava certo. Eu quero fazer aqui uma parte. Nós temos um grupo de estudos criado na Fazenda. Foi a partir de um momento que houve um rompimento com o gerente da Fazenda e o grupo resolveu, então, oportunizar os colaboradores que estavam ali abaixo do gerente para administrar a Fazenda. Deu oportunidade para o pessoal da região. E isso me inspirou a fazer um grupo de estudos, né, para poder orientar esse pessoal, né, fortalecer eles como líderes, para que eles pudessem realmente abraçar aquilo ali e tocar para frente. E graças a Deus funcionou, deu certo. Hoje a Fazenda é tocada por os meninos, né, uns caras jovens ainda, mas com muita vontade de aprender, muita garra, com muita determinação. E graças a essa oportunidade que a Fazenda deu, né, que o Grupo Passo Fundo deu para eles hoje são líderes. Né? Hoje nós não temos gerente na Fazenda, a Fazenda é tocada por eles. Hoje eles são praticamente gestores da Fazenda, né? Juntamente com o nosso gestor Janiel Marcos Eli. Tá? Então, transformar isso em poesia foi uma forma assim que eu achei até que não dava certo. Mas um amigo que eu tenho aqui, chama Rui Mesquita, ele falou comigo: rapaz, por que você não faz esse trabalho que você faz lá dentro da Fazenda, transformar isso em um livro? E eu falei: moço, isso vai dar certo, moço, porque eu nunca tinha escrito nada nesse nível, né? Faz poesia falando de natureza, falando de amor, falando de saudade, de partida, de tristeza, de alegria, mas transformar isso do agro, né? E também aquilo que é feito dentro da gestão em poesia, realmente eu digo que foi um desafio, mas foi um bom desafio, porque me instigou muito, né? Eu me dediquei muito, foi assim, foram meses de determinação, eu escrevia todos os dias, né? Às vezes eu estava na rua, mas o celular estava na mão, e quando eu saía com a mulher ia fazer compra, eu ficava dentro do carro escrevendo. Então, para poder lançar esse livro também agora em maio, que foi onde teve aqui a FLIB, que é a Feira Literária, né, Internacional. Eu queria muito lançar esse livro na feira. E tudo deu certo. Então, para mim, foi um momento de grande inspiração. E eu gostaria também agora de aproveitar e recitar mais um poema aqui que fala sobre o pomar de poesias. Vamos lá. É curtinho aqui. Eu queria que você me desse essa permissão. Sim, lógico. Um pomar de poesias diz o seguinte: no coração do pomar, o verbo se fez verso. Da flor o fruto brotou, a roça floresceu nas cores mágicas do amor. Rimas pendem dos cachos, frutos doces ao sol. Versos, palavras que o vento espalha num balé de arrebol. Entre linhas o bananal frondoso, imerso em luz e sonhos, as estrofes, folhas formosas, segredos ditos em sussurros, belezas que a alma traduz. A colheita farta agradece, bendito o cio da terra, que faz nascer poesias maduras, singelas, que traz alívio para a alma ao sabor das frutas mais belas. Então esse é o pomar de poesias, é o pomar do Nordeste. Que coisa linda, viu? Deixa eu aproveitar e já fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje estamos falando de poesia e agronegócio aqui no nosso programa, também no nosso podcast. Odacio, numa época em que as pessoas falam tanto da dificuldade de se relacionar com outras pessoas, da dificuldade de se ter pessoas trabalhando, principalmente no campo, vocês buscaram uma gestão humanizada, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse desafio de ter uma gestão humanizada e o quanto isso é prazeroso para você enquanto empresário rural. Bom, Ronaldo, é o seguinte, a nossa filosofia de trabalho é uma filosofia de família, né? Nós somos três, na verdade a gente já está na terceira geração, né? Porque considerando o meu sogro, né? Que ele veio também para cá, aí tem os 2 filhos, a minha esposa, somos a segunda geração, e já temos os filhos, né, que já tem 6 deles aqui dentro do grupo trabalhando. Então são 6 sucessores. Então, nessa pegada de família, que tem que ter muita responsabilidade, muito diálogo, né, muito entendimento, e a gente busca trazer e levar isso para nossos colaboradores, né? Não existe disputa de espaço, nós temos que pensar sempre em estar de mãos dadas para o crescimento comum, e então a gente faz uma gestão muito diferenciada. Claro que nós temos que bater metas, que a gente tem que procurar sempre o melhor, nós temos que procurar crescer, esse mundo da competitividade, né? A gente procura fazer o melhor, mas com sempre os nossos colaboradores ao nosso lado, sempre fazendo reuniões, ter o entendimento do que é o Grupo Passo Fundo, qual é a nossa filosofia de trabalho, o porquê que nós estamos aqui na Bahia, que poderíamos estar no Mato Grosso ou lá no Rio Grande do Sul. Então, se nós optamos em vir para cá, tão longe da nossa terra, algo em torno de 2.600 quilômetros, a gente quer agregar valores no nosso negócio, mas também agregar valores humanos que estão junto com a gente. Então, tudo isso faz a diferença, né? Faz a dizer que lá no Pomar do Nordeste, que são apenas 160 hectares de banana, nós temos colaboradores tanto quanto em 12.000 que a gente planta de grãos, né? Praticamente a quantidade de pessoas é a mesma, mas os resultados são extraordinários. Ano a ano a gente está crescendo, estamos muito felizes com o nosso time, que hoje é em torno de 220 colaboradores, né? E existe uma sincronia perfeita entre os administradores e os colaboradores, né? Cada um sabendo da sua função, cada um sabendo o que fazer, mas principalmente cada um ajudando o outro, cada um levando o seu conhecimento para o que está ali do ladinho dele, né? Então, eu procuro transmitir a todos os colaboradores que o conhecimento é para ser transmitido, retransmitido, ser divulgado, não é? E não ficar guardado para si o meu conhecimento a 7 chaves. Não, aquilo que eu tenho é um dom de Deus, eu tenho que levar para frente, jogar essa semente no solo, né? E graças a Deus, ao longo dessa minha caminhada, realmente eu tenho esparramado por aí, o pessoal me chama de pai, tenho aí uns 500 filhos, né, que me atacam na rua, vêm me abraçar, e é uma felicidade. E só complementando aqui, tudo isso que eu estou falando, Divino, nós também tivemos uma revenda de bebidas.
durante 21 anos da nossa vida empresarial aqui na região oeste. Pois em 2006, por uma questão de família, a gente resolveu fazer igual o Pelé. Saímos líder de mercado com 76% de share e já lá, chega, vamos parar com esse negócio e vamos partir só para o agro. Dispensamos todos os nossos colaboradores, 149. Não tivemos nenhuma questão trabalhista, zero. E depois de 19 anos, eles se reúnem num grupo de WhatsApp, chamam entre esposa, marido, filhos, netos, né? Mais de quase 400 pessoas, que foi agora no dia 5 de abril, fizeram uma baita de uma festa para homenagear os seus ex-patrões 19 anos após da extinção do fechamento da empresa. Olha o carinho que esse povo tem para com a gente. É um negócio assim estrondoso que eu não tenho conhecimento. A gente sabe que se encontra uma turma de medicina para comemorar 30 anos, uma turma que deu baixa no quartel para fazer 20 anos que deu baixa, a turma da agronomia que estão com 50 anos de formados. Ok. Agora um grupo gigante de ex-colaboradores se reunir com a família para homenagear seus ex-patrões, realmente é um negócio para ser estudado e talvez o Abdon fazer aí umas belas de umas poesias. Abdon, vamos aproveitar a oportunidade, Abdon. Você já tem algum outro projeto aí no forno? Como é que tá? Rapaz, é o seguinte, ontem eu encontrei um amigo que ele adquiriu o livro, né? E ele falou para mim, rapaz, a minha esposa está lendo o livro e ele é dono de uma empresa aqui em Barreiras, uma transportadora. E ele falou, a minha esposa disse que vai botar todos os funcionários para ler o livro. Porque esse livro... Aí ela falou assim, mas por quê? Ele perguntou a ela, porque ele não leu o livro ainda. Eu falei assim, não, esse livro é uma verdadeira aula de gestão, né? E os nossos colaboradores precisam ler esse livro, vou botar todos para ler. E aí tinha um outro ao lado e falou assim, olha, você já vai pensando aí de fazer o segundo livro, que é o Pomar de Poesia 2, né? E aí, pegando esse gancho do Odacil aí, que ele falou a questão da unidade, né? E que é um pensamento trazido pelo nosso gestor genial, Marcos Eli, né? Que é um cara sensacional, um cara de uma mente muito aberta, que nos apoia em tudo, né? Ele realmente é um cara que transparente, aberto, aceita as opiniões, enfim. E ele trouxe essa ideia de unidade para dentro do Pomar. E a gente conseguiu colocar isso em prática. Hoje não existe uma responsabilidade, existe a responsabilidade de todos, né? Se der certo, todos são responsáveis, se der errado, todos são responsáveis. Então, os meninos trabalham dessa forma. Por isso não tem gerente, todos são responsáveis por tudo. E aí, pensando nisso, surgiu o poema Unidade, que diz o seguinte: juntos somos mais fortes, unidos imbatíveis. Esse é um jargão bem conhecido do nosso mestre Odacil aí, viu? Ele é que fala isso aí. E eu trouxe para o livro. Então, uma correnteza no tempo, rios em busca do mar, correntes fortes de ventos, do céu anil a ventar, frutos de mesma semente, unidade a se abraçar, um espelho do outro, passo a passo a ecoar, mãos que seguram firmes, o propósito é não saltar. Unidade é mais que presença, é o todo em comunhão. São vozes em torrentes, no pulsar do coração. Somos frutos da mesma árvore, estrelas do mesmo céu, pó do mesmo chão. Em unidade, somos todos vivas frações de criação. Então, essa é a unidade que a gente tenta compartilhar com os colaboradores. Meus amigos, foi uma honra conversar com vocês dois. Eu quero agradecer aqui de coração ao meu amigo Antônio Oliveira, grande jornalista dessa região aí, que faz um trabalho maravilhoso apresentando o agro do norte para o Brasil, e ele faz isso de uma forma fantástica. Agradecer a ele por fazer essa união tão bonita de vocês dois aqui comigo hoje, para que eu pudesse ter esse momento de deleite aqui com as poesias
do Carlos e com as palavras tão bonitas, né, com essa lição de vida do Odacil. Muito obrigado, Odacil. Que Deus te abençoe e te guarde cada dia mais para que você possa continuar levando esse legado avante. Obrigado, viu? Divino, eu que agradeço o convite aí para participar desse bate-papo e dizer que o Antônio Oliveira é um grande amigo que eu tenho desde 1982, quando eu conheci ele como locutor da Rádio Barreiras, que foi a primeira rádio de Barreiras, talvez a primeira do Oeste Baiano, e ele foi um dos primeiros colaboradores. Ali ele fez uma amizade duradoura, né? E nós temos muita afinidade entre um e outro nas nossas conversas do dia a dia. Então, Divino, agradeço muito, sucesso e muitas bênçãos de Deus para você e teus ouvintes. Amém, amém. Carlos Abdon, meu amigo, como é que o pessoal consegue comprar ou ter acesso ao teu livro? Então, Ronaldo, eu gostaria também de fazer um comentário pequeno aqui, rápido, em relação a Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, eu conheci Antônio Oliveira na década de 80. Quando eu lancei meu livro, o primeiro livro que eu lancei foi Barreiras, um Salto Poético, ainda muito jovem. Antônio Oliveira é quem fez a cobertura desse livro. Ele trabalhava numa rádio aqui, não me recordo se era a Rádio Barreiras ou se era a Vale do Rio Grande. Mas ele foi quem fez a cobertura desse livro. Então é um cara muito ligado à cultura, é um cara super sensível. E eu dei graças a Deus que tive a oportunidade de encontrá-lo agora também na feira do livro. E aí, quando eu falei com ele sobre esse livro, ele mostrou todo o interesse. Eu nem sabia onde é que ele estava residindo, né? Que acho que é aqui no Tocantins, né? E ele mostrou todo o interesse e fez todo esse contato aí com a rádio, com vocês, para nos dar essa oportunidade. Então, eu também agradeço muito a Antônio Oliveira por ele ter feito esse bom trabalho aí para a gente divulgar esse trabalho, tá? E com relação ao livro, né? Eu estou fazendo agora um lançamento sábado agora, a gente vai fazer um lançamento lá no São José do Rio Grande, e o livro está esgotando, né? Está praticamente esgotado os exemplares, né? Eu estou parece que com menos de 30 livros na mão. Graças a Deus já vendeu toda a tiragem, né? Então, com certeza eu devo pedir mais alguma coisa, a gente deve fazer mais alguns exemplares, e aí com o seu contato, eu vou passar para você, e quero também que você até mande o seu endereço, que eu quero presentear você com um exemplar, certo? E aí, de repente, se a gente tiver mais exemplar para vender, eu lhe passo o contato e a gente engrena essa venda aí, beleza? Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço, que Deus lhe abençoe também, com muito sucesso. Amém, amém. Abraço. Gente, isso é uma prosa realmente muito boa, né? Conversar com o Carlos Abdon, um poeta, uma pessoa que tem essa sensibilidade tão grande, conversar com o Odacil Ranzi, um economista, um agropecuarista que é sensível às questões humanas também, foi maravilhoso. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.